E aqui no estúdio já está comigo o médico urologista Genaro Trojan. Doutor Genaro, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao INTESUL, prazer te receber. Boa tarde, Daniel. O prazer é meu, mais uma vez aqui com vocês, sempre uma ótima oportunidade. Perfeito. E olha, você de casa pode participar com a gente, pode participar dessa entrevista. Aliás, o momento serve para isso, né? Para a gente tirar dúvidas. É sempre importante esclarecer e a gente pensar nessa questão da saúde masculina. As mulheres elas já são mais acostumadas desde cedo a frequentar o consultório médico, a cuidar da saúde. O homem é um bicho meio estranho nesse sentido, né? Às vezes a coisa anda meio no deboche ali e tal, e aí só quando tem um problema mais grave é que terminam procurando o médico. Inclusive, doutor Genaro, eu quero começar lhe perguntando sobre uma estatística que o INCA nos apresenta, que é em torno de 16 mil mortes por ano por câncer de próstata no Brasil. Me corrija se o dado não estiver 100% correto. A gente vai ter aí algo que representa 48, um pouco mais de 40 mortes por dia, né, em relação ao câncer de próstata. Só que a gente tem a informação de que mais de 90% dos casos diagnosticados cedo, precocemente, eles são curáveis. Por que essa equação não fecha? Por que a gente tem tantas mortes no nosso país? Então, isso é muito importante, Daniel. Agora ficou mais fácil, né? Falou várias estatísticas, mas um pouco porque o homem ele demora muito para procurar auxílio. E realmente, o câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele atinge cerca de 90% de cura. É importante lembrar que o câncer de próstata em fase inicial, ele dificilmente tem sintomas. Os sintomas que o homem apresenta, geralmente após os 40, começa a apresentar a partir dos 40 anos, em menor grau, alterações urinárias, ou seja, aquele indivíduo que urina mais à noite, tem o jato mais fraco, espalhado, muitas vezes começa a sentar no vaso para urinar. Então, a urgência miccional, ele está tomando um chimarrão, né, aqui na região, está tomando um chimarrão, precisa ir correndo para urinar, senão começa a ter perdas de urina. Esses sintomas são muito típicos do aumento benigno da próstata, o que o pessoal fala muito de inchaço. Tá? Eles são sintomas comuns ao câncer de próstata, mas não em fases precoces. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Urologia, assim como sociedades muito influentes, como a europeia e também a americana, recomenda o rastreamento para a maior parte dos pacientes a partir dos 50 anos de idade e para alguns pacientes a partir dos 45. Quais são eles? São os pacientes que têm histórico familiar, né? Ou seja, história genética, afrodescendentes e obesos. Então, lembrando para o pessoal que está em casa, para os homens, né? As mulheres já sabem tudo isso, eu quero deixar claro, porque elas vão mais atrás. Os homens que são um pouquinho mais arredios. É muito importante, então, procurar o urologista a partir dessa idade, porque é ali que diagnosticamos o câncer de próstata, que numa fase inicial é silencioso. Pois é, esse é um fator complicador, né? Porque a gente, enquanto seres humanos, sempre que aparece alguma coisa, aí tu vai pesquisar na internet, tudo é câncer, né? Mas aí tem algumas coisas, como você mencionou, que muitos desses sintomas não tem nada a ver com câncer, podem ser N outras questões, né? Outros diagnósticos aí. Então, o câncer de próstata, basicamente, ele é muito silencioso, ele não vai dar, assim, um sinal muito significativo, é isso? Com certeza. O câncer de próstata ele tem por característica, na imensa maioria dos pacientes, ser silencioso e indolente. O que isso quer dizer? Ele demora para manifestar sintomas e tem uma evolução um pouco mais lenta do que outras doenças oncológicas que acometem o homem, como o tumor de testículo, que pode dar metástases, né? Lesões à distância precocemente, o câncer de bexiga, que manifesta sintomas muito inicialmente, aquele indivíduo, por exemplo, que tem, na imensa maioria das vezes, mais do que 60, 70 anos, começa com sangramento da via urinária e perda de peso rápido, a gente tem que pensar em câncer de bexiga e até mesmo no câncer de rim. Então, são doenças que dão sintomas mais precocemente, diferentemente do câncer de próstata. Ok. O que seria, doutor Genaro, assim, algo que todo homem deveria fazer ao longo da vida para cuidar disso, né? A gente já mencionou assim, a questão de exames que muitas vezes são negligenciados, mas embora haja aí de repente uma pessoa ou outra que tenha uma predisposição genética,
quais são aqueles hábitos que poderiam contribuir para que a pessoa tenha uma plena saúde, que não desenvolva ou que seja uma pessoa forte ali que possa atravessar também tranquilamente um tratamento no caso de um diagnóstico. Com certeza, assim fica tudo mais fácil, Daniel. Tu investigou tudo. Para mim fica, eu só vou finalizar, né? Uhum. O que eu diria? Hoje eu trabalho muito com o paciente tendo uma visão um pouco diferente. Eu não só trato o que chega, eu costumo fazer uma prevenção primária. O que seria isso? Pensando que uma das causas do câncer de próstata também é a obesidade e que o indivíduo que adoece, ele tem uma recuperação mais rápida quando ele é saudável. O que é saúde? Uma adequada condição física e também psicológica. Isso segundo a definição da OMS, certo? Mas pensando para a nossa realidade. Eu costumo sempre questionar o indivíduo, o homem e até mesmo a mulher quando eu atendo, que tipo de atividade que ele faz. Então não é só realizar um exercício de força, ir à academia, mas também alguma atividade aeróbica melhora muito a qualidade de vida. Até para enfrentar uma condição patológica, uma condição oncológica, uma doença. Além disso, a condição nutricional, o equilíbrio disso tudo e também sempre o consumo de álcool com moderação quando ser realizado. Até melhor mesmo é evitar. Perfeito. Bom, e nós já temos perguntas aqui da audiência, doutor Genaro, então gostaria de já destacar mais uma vez aí para quem está nos acompanhando, você de casa pode participar, mandar a sua pergunta sobre o tema que estamos conversando aqui, 51997697129 é o número do WhatsApp, e aqui na tela então já alguns recados. Uma mensagem aqui anônima, e como eu destaquei anteriormente aqui, você de casa também pode preservar a sua identidade, se assim você desejar. O importante é fazer a pergunta e a gente tirar a dúvida, né? Esse telespectador diz o seguinte: quantos dias leva para trocar a sonda de urina e o que é divertículo? Então, os assuntos urológicos eu costumo exagerar quando eu vou falar. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou ser bem objetivo. Depende muito da condição. Toda resposta médica vai ser depende da condição, mas normalmente aquele indivíduo que está sondado é a cada 30 dias, mas sempre tem que avaliar por que ele está sondado. O médico ele busca tratar a causa, não a consequência. É isso que eu procuro orientar o paciente. O divertículo, na verdade, de bexiga não é divertículo, é um pseudodivertículo. Ele não tem todas as camadas, diferentemente do divertículo do intestino, do cólon. Então é como se fosse, eu procuro exemplificar, aquele indivíduo que tem uma dificuldade para esvaziar a bexiga, ele começa a fazer muita força para vencer, principalmente, a principal causa de resistência para esvaziamento da bexiga nos homens é o aumento benigno da próstata. Então aquele indivíduo vai fazendo muita força, o músculo da bexiga, que é o detrusor, vai ficando espessado, assim como tu faz muita força no bíceps, ele vai crescendo, o músculo da bexiga também, e ele vai tendo como se fosse pequenas hérnias, podendo ter um pseudodivertículo muito grande, de 6 centímetros, 7 centímetros, já presenciei essas situações. Então, aí está uma situação que deve ser tratado precocemente. Nesse caso que o telespectador mandou, e eu sou aqui completamente leigo no assunto, esse é um caso de, supostamente, alguém que fez uma intervenção cirúrgica. É isso ou não? A sonda não é colocada nessa circunstância? Nem sempre. Infelizmente, ainda temos muitos pacientes que dependem do SUS e demora essas cirurgias. Tem cirurgias que o paciente fica na fila aguardando muitas vezes 2, 3 anos com uma sonda. Então, não é uma cirurgia que exige um tratamento que nem pela lei, teoricamente, os pacientes oncológicos devem ser tratados dentro de 60 dias. Então, muitas vezes, esse indivíduo que tem um aumento benigno da próstata está aguardando uma cirurgia que ainda não foi possível ou está tratando uma infecção urinária e tem que trocar a sonda. Tem outras situações também, alguns indivíduos que têm uma bexiga neurogênica, que tem diferentes etiologias, né, diferentes causas para essa bexiga, até mesmo mulheres podem ter essa doença. Vou te dar um exemplo, Daniel, para o público em casa. O indivíduo sofreu um acidente, caiu do cavalo, ou um ferimento por arma de fogo, arma branca, teve um acidente automobilístico e teve um trauma raquimedular, uma lesão da coluna. Pode desenvolver algum grau de bexiga neurogênica, aquela bexiga preguiçosa, não consegue esvaziar a bexiga. Então esse indivíduo pode precisar de uma sonda. Geralmente a gente preconiza um cateterismo intermitente limpo, que são várias sondagens ao longo do dia para não
perder a função da bexiga. Para cada doença é um tratamento, né? Perfeito. Por isso que é importante esse acompanhamento. Tem que procurar um médico, né? Não deixar para depois, porque na medida que o tempo vai passando, normalmente também as intervenções elas vão ser mais agressivas. Ou estou errado? Com certeza, está certíssimo. Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado e o tratamento também, menor a agressão. Muitas vezes podemos utilizar cirurgias minimamente invasivas, o vídeo, o laser, hoje em dia o robô, que tudo agrega qualidade com menor ônus para o paciente. Ok. Temos mais recados aqui dos nossos telespectadores, participando aqui da nossa conversa com o Dr. Genaro Trojan. Leonilda, tem algo para fazer reverter a perda de urina após cirurgia? Depende do tipo de cirurgia que foi realizada. Existem algumas cirurgias de incontinência urinária feminina, tem que ser reavaliado. A pessoa, no caso foi uma senhora que perguntou, então eu vou responder pensando em uma mulher. É necessário um estudo urodinâmico para avaliar a causa da perda. Em homens que fazem cirurgia de próstata pode ter uma perda de urina, muitas vezes inicial, e ao longo do tempo, de semanas até mesmo meses, a perda urinária diminui. Para isso é útil a realização de exercícios, né? A fisioterapia do assoalho pélvico. Alguns pacientes podem se beneficiar de alguns medicamentos, porque muitas vezes essa perda está associada a uma hiperatividade do músculo, então alguns medicamentos ansiolíticos, hoje temos a duloxetina, que ela é usada para transtornos de ansiedade, mas também para alguns casos urológicos também tem bons resultados, e em alguns pacientes é necessário colocar um sling ou até um esfíncter artificial. Perfeito. Bom, daqui a pouquinho a gente traz aqui mais mensagens que estão chegando para a gente. Você de casa pode continuar participando, mandando os seus questionamentos para o WhatsApp 51997697129. Doutor Genaro, vamos falar um pouquinho sobre exames, né? Esse é um ponto que é crucial, que é essencial a gente falar, já que estamos tratando dessa campanha que tem como nome Novembro Azul, mas o cuidado da saúde masculina é um cuidado que deve acontecer o ano inteiro. Tem muita gente que fica com a questão de preconceito de procurar o urologista por conta dos exames que, de certa forma, são invasivos. E aí tem gente que diz assim, não, mas eu faço o exame de sangue e está tudo certo. Então é uma pergunta básica que o senhor deve ouvir aí frequentemente dos homens. Inclusive, com tanta tecnologia, não tem exame de sangue que chegue a tempo para prevenir, para diagnosticar câncer de próstata? A causa prevenível do câncer está muito mais associada à obesidade, mas sabemos que não é a principal causa, está muito associada ao fator genético. Homens com pais que têm o diagnóstico, assim como irmãos, têm uma possibilidade muito maior de doença, assim como indivíduos afrodescendentes. O diagnóstico realmente é combinado através do uso do PSA, que é um exame de sangue, o exame sérico, que é uma glicoproteína produzida pela próstata, assim como o exame através do toque retal. Então sabemos que ainda hoje é muito útil o exame, cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata terão um diagnóstico exclusivamente pelo toque, com PSA normal. Então é muito importante ainda hoje. Associado a esses exames, hoje em dia fazemos um pouco menos de biópsias, porque analisamos o PSA, mas com o advento da ressonância, com ressonâncias mais modernas, como a que temos aqui em Cachoeira, podemos muitas vezes descartar o diagnóstico em algumas situações. Mas ainda hoje o uso da biópsia de próstata, que é um exame um pouco mais invasivo, é necessário. Perfeito. Eu acho que outro aspecto, doutor Genaro, que vale a pena a gente falar é esse aspecto familiar também. Considerando o contexto que a gente tem no nosso país, e não sei se é só no nosso país, mas é o contexto em que nós estamos inseridos, do homem naturalmente procurar pouco médico, qual que é o papel da família? Como é que o senhor acompanha isso também, né? Quem sabe a esposa que acompanha ali no dia a dia, né? Pode perceber algo, de incentivar também, né? Que o homem faça os seus exames. E quando a gente fala em saúde masculina, não é exclusivamente, né, ter que procurar o urologista. Às vezes tem exames de rotina ali que são negligenciados a vida inteira, né? Com certeza, Daniel. Eu acho que a grande palavra que eu tenho para falar hoje para todos é esclarecimento. Esclarecimento. É muito comum no consultório perder um certo tempo, não seria bem essa palavra, mas gastar um certo tempo desmistificando doenças. É muito comum
o indivíduo que chega com medo. O indivíduo hoje em dia diminuiu aquela questão de procurar o médico. Não é tanto o medo do toque. O medo maior são as sequelas que vêm muitas vezes por algumas cirurgias do câncer de próstata, como potência e incontinência. Depende muito do tempo de diagnóstico. É diferente tu operar um indivíduo com 45, 50 anos e um indivíduo com 75 anos, até porque aquele indivíduo que chega com 75 anos, ele não tem mais a mesma potência sexual do que o indivíduo mais novo. Então, tudo isso é muito importante. A família é extremamente importante em todo o acompanhamento do paciente oncológico, porque a família também é muito necessária para estimular o paciente para manter o segmento durante os anos que vêm pela frente após o tratamento inicial. Muito cuidado com os vizinhos, com a informação do amigo, porque sabemos que não existe nenhum paciente igual ao outro, não existe doença igual. Então, muitas vezes aquele vizinho tinha uma doença metastática, uma doença já à distância, ele acabou usando só hormonioterapia, quimioterapia, diferente de um paciente com uma doença localizada. Então, é muito importante personalizar o diagnóstico e o tratamento para todo paciente. Muito bem, a gente tem mais perguntas aqui, vamos tentar atender o maior número possível. A Lourdes Helena Machado está dizendo o seguinte: em relação ao pós-tratamento de câncer de próstata já zerado, quantas radioterapias de resgate são necessárias? Geralmente, Daniel, e a Lourdes, o tratamento de... Aí ficou uma questão, uma dúvida ali. O pós-tratamento de câncer de próstata já zerado, se ele está zerado, não precisa continuar fazendo radioterapia. Depende muito do que o radioterapeuta vai analisar. Muitas vezes depende da situação, aonde que está a lesão, se é uma lesão à distância. Por exemplo, o indivíduo fez o tratamento, ele não zerou o PSA, fez uma PET-PSMA, que é um tipo específico de tomografia, em que tu avalia lesões à distância, ou quando tem a gente chama de recidiva bioquímica. O paciente não tem alterações, faz o exame e detecta alguma lesão óssea específica, faz uma radioterapia focal só no osso, na bacia, em outros sítios, tá? Às vezes o indivíduo ele zerou o PSA e esse PSA depois de 1, 2, 3 anos ele volta a aumentar. Detectamos que há um gânglio, por exemplo, aumentado, e pode fazer ou uma cirurgia para resgate desse gânglio aumentado, só um único gânglio. Muitas vezes a gente tem que ponderar se vale a pena uma radioterapia, 30, 33 sessões, 27 sessões por vezes, ou fazer uma nova cirurgia só para resgatar aquele gânglio. Perfeito. Amanhã, coincidentemente, eu tenho uma cirurgia para resgatar um gânglio de um paciente que fez a cirurgia há 3 anos atrás. Então, tudo é ponderável, cada caso é um caso. É difícil responder assim porque é uma pergunta muito ampla, né? Claro. Não sei se nós temos tempo ainda, a produção pode me auxiliar aqui. Temos mais perguntas, mas agradecemos aos telespectadores que enviaram seus questionamentos. Doutor Genaro, obrigado pelos esclarecimentos que nos foram possíveis dentro do tempo que a gente teve aqui. Sucesso no seu trabalho e muito obrigado por estar com a gente aqui tirando dúvidas. Tudo de bom, boa tarde. Muito obrigado, Daniel. Uma ótima oportunidade. Um abraço para toda a população.